Olá, chicos. Buenos dias, como estão? Hoje a gente vem de um jeito um pouco diferente, tá bom? Não estou aparecendo tanto para vocês, mas já venho aí com um assunto que a gente vai estudar hoje, tá certo? Objeto directo, tá certo? O que é, para que serve, modo de usar e no final uma pequena atividade, tá bom? Então a gente vai vendo tudo isso. Mesma orientação que eu sempre dou a vocês, tá? Escreve no caderno conteúdo gramatical, tá bom? Então vocês vão colocar no caderno de vocês tudo que tiver aí, tá certo? Tudo que for apresentado, vocês colocam para depois, em uma prova, vocês estarem com esse conteúdo nos cadernos, tá bom? Então, primeiro, o que é? Certo? O que é esse objeto direto? É o complemento direto ou objeto direto, as siglazinhas CD ou OD, tá? É a parte da oração que sofre a ação do verbo, certo? É aquela parte da frase em que o verbo ele está sofrendo a ação, tá bom? A gente vai entender mais nos exemplos. Os verbos que não levam complemento direto, tá? Se denominam intransitivos, embora possam levar outro complemento. Se tiverem complemento direto, chamam-se transitivos. Só para a gente entender um pouco o que é verbo transitivo. Verbo transitivo são aqueles verbos que eles necessitam de um complemento, certo? São aqueles verbos que eles, para terem sentido, para darem sentido àquela ação, elas precisam de um complemento. E os verbos intransitivos são aqueles em que eles não precisam desse complemento. O próprio verbo ele já supre a necessidade, tá? Alguns verbos trazem um complemento implícito em seus significados. Por exemplo, respirar. O que é que se respira? O ar, né? Viver. O que é que se vive, né? O que é que você está vivendo? A vida, tá? Dormir. O que é que você está dormindo? Tá? Um sono, uma soneca, um cochilo. Então, esses verbos, existem vários outros, tá? Existem vários outros. Eles por si só, tá? Eles já trazem o seu complemento. Eles não precisam dessa ajudinha para terem sentido, para darem sentido. Mas isso não transforma os verbos em transitivos. De fato, ainda devem ser considerados intransitivos, certo? Mesmo nesse sentido, ao serem apresentados em uma frase, eles são transitivos, eles precisam também de um complemento, porque eles vão estar ali dentro de uma ação, tá? Existem, certo? Dois pontozinhos que a gente deve ter em mente. Os verbos, em objeto direto, os verbos não, desculpa. Os objetos direto ou complemento direto, eles têm esse ponto. Primeiro, com essa preposição a antes, certo? Antes do verbo ou antes do sujeito. Essa preposiçãozinha a, ele precisa, tá? Alguns pontos eles precisam dessa preposiçãozinha a. Por exemplo, com nomes próprios de pessoas, tá? Quiero a Marcos. Quiero a Marcos. Ou então, he visto a Maria Luísa. Por exemplo, certo? Por exemplo. Vamos dar um exemplo nessa frase aqui. Se eu chegasse e colocasse he visto, eu estava colocando uma frase completa? Ou então, quiero? Ia ficar assim, é como se eu colocasse a frase
e ao final dela eu colocasse um ponto de interrogação. Porque a palavra por si só, ela não supre a necessidade da frase. Eu quero o quê? O que foi que eu vi? Certo? Então, a gente tem que sempre se fazer essas perguntas nas frases. Então, para o uso de nomes próprios, sempre eles vão vir com a preposição a antes do sujeito, tá certo? E o complemento verbal ele vem antes desse sujeito, tá certo? Depois, com os pronomes pessoais demonstrativos, relativos e indefinidos. Referem-se a pessoas, tá? Lo quiero a ella. Lo quiero a él. Lo quiero, complemento, direto, objeto, direto, tá bom? Eu quero que, ou a quem, ou o que, certo? As perguntas, a ela, a ele, certo? Demonstrativo, certo? Demonstrativo. Quiero, lo quiero. São os pronomes demonstrativos, tá? Então, sempre necessita, quando a gente está se referindo a uma pessoa, dessa preposiçãozinha a. Depois, com substantivos que nomeiam pessoas, que vão precedidos de um artigo ou outro elemento que os individualize. Exemplo, quiero a mis amigos. Ou quiero al pueblo y ellos me quieren a mí. Tá? Substantivos que nomeiam pessoas, certo? Nessa primeira frase a gente identifica o quê? Amigos, né? O substantivo, certo? Na segunda frase, pueblo, certo? Pueblo. A gente pode ver que existe a necessidade desse uso da preposição a antes, certo? Antes desses substantivos que nomeiam pessoas, que elas dão sentido a seres vivos, ok? Então, o que quero? A quem quero? Quero aí está fazendo sentido de objeto direto, complemento direto, tá? Também com coisas personificadas, ou seja, às vezes pelo costume de usar sempre um verbo aplicado a pessoas. Quiero a la justicia de mi parte, certo? Quiero a la justicia de mi parte. A gente está personificando alguma coisa, ou seja, eu quero uma justiça da minha parte. Eu quero que isso seja justo para mim. Tá certo? Então, antes disso, após o objeto direto e antes dessa personificação de alguma coisa, certo? Com esse tempo verbal aplicado sempre a uma pessoa. Ou seja, tudo que estiver relacionado a pessoas, certo? A pessoa vem posterior ao complemento, ao objeto direto, ela necessariamente vai se necessitar da preposição a, tá? Para evitar as ambiguidades. El cazador matou al león. Ou el león matou al caçador, certo? Para evitar a ambiguidade, certo? Se usa a preposição antes, certo? Antes do sujeito em que está sofrendo a ação. Por exemplo, el caçador matou. Matou o quê? Matou quem? Certo? A frase fica incompleta. O leão matou quem? Certo? Ou o que o leão matou? Tá? Tudo que se gerar a dúvida,
dentro da frase, certo? Então é um objeto direto, porque ele está complementando a ação, tá? Com alguns verbos: substituir, preceder, seguir. A preposição a é obrigatória, embora se refira a uma coisa, certo? Aí está um exemplo de 3 verbos, certo? Substituir, preceder, seguir. Vamos fazer o exemplo. A substituir, a preceder, a seguir. Então, olha, já precisa desse complemento antes, dessa preposiçãozinha. El adjetivo sigue al nombre. El nombre precede al adjetivo, tá? Ó, a gente tá vendo aí a necessidade obrigatória dessa preposição junto com o verbo. Aí ele está apresentado a seguinda do verbo já conjugado, certo? Do verbo conjugado, ele já apresenta posteriormente, ok? Então, esses foram exemplos de objetos diretos em que eles se necessitam da preposição a. Agora a gente vai ver os que não precisam, os que não necessitam dessa preposição, ok? Primeiro, quando o complemento se refere a coisa ou lugar. Quando ele está se referindo a alguma coisa ou algum lugar. Veo un niño. El hombre ocupó la región. Ó, región. Veo un niño. Você vê um menino em algum lugar, certo? A frase aí ela já está direcionando. Ela não precisa estar explícito aí o objeto direto, certo? Ele não precisa estar necessariamente aí, mas a gente já identifica que está relacionado a alguma coisa ou algum lugar, tá? Ele está dizendo que viu um garoto, viu um menino, mesmo sendo uma pessoa, tá? Mesmo sendo uma criança, um ser vivo, mas aqui ele está ganhando o sentido de uma coisa, tá bom? Depois, quando na oração aparece complemento direto e indireto, ambos referidos à pessoa, pode haver ambiguidade. A ambiguidade se resolve colocando o complemento direto junto ao verbo e o complemento indireto seguido de a, tá? Em uma frase em que se apresenta objeto direto e indireto ao mesmo tempo, ok? O complemento direto, ele vai vir junto do verbo, tá bom? Ele vai vir junto do verbo, ou seja, a ação praticada. E o complemento indireto, ele vai vir seguido de a. Exemplo: he recomendado este libro al rector. He recomendado é o verbo, tá? O verbo. He recomendado este libro al rector, certo? Este libro al rector. A gente pode ver aí um objeto, certo? Olha, um exemplo no final. El recomendado es el libro. Es el libro, tá? Só para ter sentido. Segundo exemplo. Le presentaré la Robin. Le presentaré la Robin. Ou seja, lhe apresentarei. Objeto, desculpa, verbo. La Robin, objeto direto. Preposição a, seguida de objeto indireto. Mi amigo. O mesmo, para o exemplo, acima. Vamos reforçar. E recomendado. Verbo, tá? Este libro, objeto direto. Preposição
a, nesse caso aí está al, porque vai se referir a alguém, tá bom? Rector, objeto indireto, tá bom? Depois, quando as pessoas ocupam o lugar das coisas, também se omite a preposição a. Antes a gente viu que tudo está relacionado à pessoa, se usa objeto direto. Porém, quando estas pessoas elas estão ocupando um lugar de alguma coisa, ok? Então ela não se usa a preposição. Exemplo, quiero um mecânico. Ou então, roubaram los jóvenes del pueblo. Ok? Então aqui eles estão tendo o sentido de coisa, certo? Quero um mecânico, ou seja, eu quero contratá-lo. Roubaram los jóvenes del pueblo, ou seja, los sequestraram. Ok? Deu para entender? Certo? Então, como eu disse a vocês, escrevam no caderno todo esse conteúdo que a gente viu sobre o objeto direto ou complemento direto, que é a mesma coisa. Em alguns locais você vai ver complemento direto e em outros você vai ver objeto direto, ok? Atividade, tá bom? Vocês colocam como atividade essa questão que eu trouxe aí para vocês. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão identificar o objeto direto a partir das seguintes frases. Vocês só vão mostrar o objeto direto ou o complemento direto, ok? Cada frase dessa aí, nesse espaço, vocês vão escrever apenas o objeto ou o complemento direto. Nada mais que isso. Mas também vocês vão escrever essa atividadezinha no caderno. Escreve lá no caderno, responde, tira foto, me manda. Tá bom? Então, esse assunto, ele não é tão difícil. Ele é só uma questãozinha da gente entender um pouco mais. Tá bom? Qualquer dúvida, manda mensagem. Cheiro para todo mundo. Hasta la semana entrante.